Eu me chamo Francisco Tupi, eu sou aluno do programa de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes, do PPG-MMPA, e minha área de estudo é relacionada a videogames. Então eu fiz tanto o mestrado quanto agora o doutorado sobre essa temática. O meu mestrado foi orientado pelo professor Gilson Schwartz, o videogame como linguagem audiovisual, estudo de caso o Super Street Fighter 4, e agora o doutorado eu estou sob a orientação do professor Ciro Marcondes Filho, e o título eu ainda estou pensando, eu já escrevi, reescrevi algumas vezes, mas vai ser sobre a nova teoria da comunicação, o videogame e o jogo que eu escolhi dentro de tudo que tem representado, que representa como um fenômeno, é o Minecraft. Eu fiz a graduação na USP, embora não tenha feito na ECA. Eu sou oriundo da FEFELESH, da Geografia, e por conta de idas e vindas da vida, fui dar aula de Geografia, fiquei com esse viés muito forte tanto da educação quanto da tecnologia, de fazer mapeamento digital, modelagem, e por conta de uma série de coisas que aconteceram, eu acabei saindo do país, voltando, tendo contato com a prática, a produção de videogame associado à educação. Comecei a trabalhar nessa parte de comunicação, gestão de redes sociais, tudo mais, mas com essa vontade de trabalhar com videogame. Sempre gostei muito de videogame, de jogar, de estudar, de ler. Não só de videogame, mas de diversas coisas da cultura popular, cinema, quadrinhos. E aí o que acontece? Eu, antenado com algumas coisas que estavam acontecendo fora do Brasil, antecipando que pudesse ser uma onda que ia começar a surgir aqui, de fato foi. Tive contato com profissionais quando morei na Ásia, e quando voltei com essa ideia e buscando sempre uma forma de entrar nesse mercado, nessa indústria. Tomei contato de uma ONG norte-americana chamada Games for Change. Aí eu acabei descobrindo que tinha um professor aqui na ECA, no caso o Gilson, que estava trazendo essa ONG para a América Latina. Conversei com ele, comecei a trabalhar, volto para a USP, né, trabalhando na Cidade do Conhecimento. E nessa de estar aqui dentro e ver a seleção, resolvo aplicar. Fui muito bem recebido pelo departamento, pela questão do videogame, da modernização da linguagem audiovisual. Nisso, na minha trajetória, aparece uma pessoa que foi imprescindível, que foi a professora Marília Franco. E aí, fazendo as duas disciplinas dela, de mídia, expressão, cognição, tanto que a bibliografia dela, como que ela usa os autores, eu comecei a aplicar isso cotidianamente no meu trabalho, chamar de protocolo M em homenagem a ela. Eu faço mestrado, concluo o mestrado, e tão logo defendo o mestrado, antes mesmo de defender o mestrado, eu já tinha aplicado a prova do doutorado. E por influência da Marília e das leituras, dos textos, das aulas, eu acabo tomando conhecimento das pesquisas do professor Ciro Marcondes Filho, da nova teoria da comunicação, do grupo de pesquisa Filocom, e acabei fazendo o doutorado com ele, direcionando esse lado da minha pesquisa, que até então vinha um pouco mais técnico, mais associado ao game design, e acabou indo para uma linha mais da filosofia da comunicação. Meu mestrado, ele teve uma abordagem do videogame, até em função da própria escola de cinema, do CTR e tudo mais, uma aproximação muito grande do cinema, e o cinema como base, como essa abordagem
para o videogame, né? Então, considerando a matriz audiovisual do game e uma série de outras coisas que permeiam o universo do videogame, do ícone e tudo mais, eu levanto uma hipótese que, estudando as duas principais correntes que estudam os jogos, que é a ludologia e a narratologia, eu não via uma diferenciação a qual pudesse haver uma explicação daquilo que é o videogame, uma definição clara do que é o videogame, tanto que dentro da ludologia eu consigo explicar o jogo de xadrez e dali eu não tenho nenhuma evolução em relação ao jogo. Então eu faço essa interpretação ao jogo digital, né? Então eu não consigo diferenciar pelos parâmetros, pelos pilares da ludologia, o Mario, o Super Mario, um Pokémon, do jogo de xadrez, embora todos se enquadrem nesse modelo. Então eu pego o jogo, o Super Street Fighter 4. Antes de abordar o jogo em si, eu faço uma evolução da linguagem audiovisual, começando a ver a relação do jogo. Então algumas timelines que foram criadas, inclusive eu descobri um autor do século XIX de Boston que associa todos os jogos à flecha, e outras timelines que começam no jogo de adivinhação e termina nos jogos de mobile, utilizando o osso. Passo por alguns fenômenos de como o aparato audiovisual ele foi utilizado para criar efeitos como fantasmagoria, ilusionismo, toda a cultura do entretenimento. E, por fim, eu começo a traçar um paralelo entre o cinema recente e, principalmente, os jogos de luta, né? A influência que você tem cultural, esse ciclo de produção que tem, que no senso comum você tem o filme, você tem o jogo, mas muitas vezes a influência do jogo nos filmes, a cultura dos anos 70, com os filmes do Bruce Lee, e como isso se refletiu. Fiz uma timeline, uma pesquisa iconográfica, inclusive, da evolução dos jogos de luta até chegar no Street Fighter, ou na versão que eu escolhi, que foi o Super Street Fighter 4. Como que isso refletiu para criar uma história, para criar uma narrativa, para criar um mercado específico, a relação dos produtos audiovisuais, a venda, a compra, os produtos sob demanda, algumas outras terminologias como os cord cutters, pessoas que não pagam, assinam mais televisão. Então eu busquei essa abordagem. Então eu analisei o jogo, eu fiz uma engenharia reversa do jogo, do ponto de vista ludológico, do ponto de vista narratológico e do ponto de vista da linguagem audiovisual. E a partir daí foi onde eu consegui estruturar a minha metodologia, a pedagogia de videogame e a pedagogia de inovação que hoje eu ensino para os meus alunos, sejam alunos de pós-graduação, de faculdades, sejam alunos de Fundamental 1, Fundamental 2, até mesmo de ensino médio, mas que eu uso o videogame como algo para desmistificar o mundo. Então, pegando algumas linhas que inclusive eu tive acesso também na época do mestrado, a disciplina do professor Ismar, ter feito pesquisa junto com o professor Ismar. Eu tive esse viés muito forte da educomunicação, da media literacy. Então, como que você consegue utilizar o videogame tanto para empoderar, criar, ensinar técnicas, habilidades, competências, e ao mesmo tempo você decifrar o mundo. Então, daí dá para a gente ter um cair onde que eu estou fazendo no meu doutorado, da relação do jogo servir para emancipar ou para condicionar, ou da pessoa não ser jogada pelo jogo. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma vivência acadêmica muito presente, assim, falo até muito gostoso, assim, né? Muito gostosa, muito tranquila, muito produtiva, talvez o grande resultado foi conseguir expressar e poder contribuir para a sociedade
com uma pesquisa que eu vejo que ela tem uma demanda, então isso se reflete nas aulas que eu dou, no resultado dos prêmios que eu ganhei, nas entrevistas, em toda a demanda que a minha pesquisa, que se inicia no mestrado e continua vindo pelo doutorado, nessa questão de entender, de compreender esses fenômenos, de utilizar o videogame como um elemento para desmistificar a sociedade ou até outros níveis que eu estou chegando em relação a isso, mas a minha pesquisa, ela veio de uma inércia pessoal, de uma inquietação, de uma vontade que eu tive, e ao buscar materializar isso, eu fui, ao mesmo tempo que eu tive uma carreira também de desenvolvedor de jogos, de realizador, fiz o primeiro jogo educativo do Facebook chamado Atlas Test Brasil, fiz jogos para a Fundação Volkswagen, fiz jogos, atuei em projetos na Rede Globo, na Marinha de Guerra do Brasil. Eu comecei a ter contato com essa ideia dessas áreas de intervenção da educomunicação e comecei a voltar isso para a área do videogame, de você produzir e aprender fazendo, né? Então, os jogos, eles têm 3 bases, 3 literacias, 3 alfabetizações, 3 formas de ensinar quando a gente se propõe a ensinar com um jogo. São 3 em tese e tem uma 4ª que caminha por fora. Então, a primeira, para você aprender a jogar, você tem que aprender como o jogo funciona. Se você não aprender como o jogo funciona, você não vai saber jogar o que faz cada botão, você não vai conseguir traçar uma estratégia. A segunda parte é você dissertar sobre o jogo, você poder defender pontos de vista, você poder falar e dar a sua opinião e justificar a sua opinião. A terceira parte é você criar um jogo. Um jogo é uma tarefa multidisciplinar, assim como um filme, assim como uma música. Então, ela leva em consideração habilidades e competências diferentes para ser realizada. Quando eu falo jogo, eu não falo tão somente de jogos digitais, mas jogos de tabuleiro, jogos de prototipação, pôr a mão na massa, blocos de montar. E tem uma outra vertente que se chama ensino tangencial. Então, eu pego um jogo que já existe e a partir desse jogo eu transformo ele em objeto educativo. Então, quando eu comecei a falar, quando eu criei meu blog, ainda não tinha essa onda tão grande do videogame, da produção do videogame, estava começando algumas produções independentes, talvez foi o primeiro blog de jogos e educação. E ali era um espaço que eu relatava algumas experiências que eu tinha tido em relação ao uso de brinquedo na sala de aula, como eu dava aula com uma Barbie, e aí nisso eu puxava toda a questão do petróleo, da Guerra Fria, ou como eu dava uma aula de animação, explicava todo o mercado estruturado em relação à indústria de brinquedo com He-Man e ao mesmo tempo explicava o que era rotoscopia, os efeitos especiais que tinham na abertura do He-Man, licenciamento. E aí, então, nesse blog eu comecei a popularizar essas práticas, comecei a compartilhar, comecei a ter ideias de outras, e aí eu comecei a receber convites para poder dar palestra, dar consultoria, poder desenvolver programas de ensino de escolas, até ter me tornado professor, da onde eu dou aula hoje, que é o Colégio Visconde de Porto Seguro. E aí, tendo em vista o que eu desenvolvi no meu mestrado, essa engenharia reversa, associada aos jogos, o jogo como um material de pesquisa, tendo em vista a minha prática em estúdio e produção de desenvolvimento de jogos, eu assumi uma oficina de desenvolvimento de jogos e aí dentro dessa oficina eu coloquei em prática a produção do jogo, a criação do jogo. E óbvio que o jogo é uma atividade multidisciplinar e cada pessoa tem uma matriz cognitiva. Quando a gente fala isso da criação de jogos, a gente tem 2 vertentes muito fortes, não só na educação, mas na vida cotidiana que estão vindo muito fortes, que é o ensino de programação e a cultura maker, os Fab Labs,
os espaço makers, impressoras 3D, impressoras de corte laser, então isso cada vez mais faz parte, né? Existem formas de poder ensinar e poder preparar os jovens para esse mundo, considerando que 60% das profissões a curto, médio e longo prazo que vão surgir, elas ainda não existem. E graças a essa postura em relação aos alunos e essa pedagogia de inovação, né, acabou ganhando um passo além da pedagogia da utilização do jogo, mas utilizar essa base de comunicação, utilizar essa base associada ao audiovisual e todas as relações que a gente tem junto à educação e tudo mais. Hoje, além do videogame, eu acabo, através dos jogos, eu consegui entrar num campo muito maior de inovação, de criação. E isso se refletiu não só em resultados diretos de sala de aula, mas também se refletiu em resultados de reconhecimento nacional e internacional. Então, eu ganhei prêmios no Brasil, ganhei um prêmio no Ceará, com um jogo que eu trabalhei no desenvolvimento dele. E além disso, eu participei de seleções de projetos de aula, projetos que levavam em consideração a utilização do jogo enquanto uma vivência capaz de provocar, de despertar interesses, né? Utilizava o jogo e não deixava o jogo chato, mas a partir da visão que os jovens têm do jogo, eu podia provocar uma série de outros questionamentos, outras ideias, que eles conseguissem ver o jogo de outra forma e ao mesmo tempo que eles jogassem ou lessem um gibi ou vissem um filme, isso pudesse organicamente participar da formação deles ou da formação que eles escolheram, né? Empoderar, mostrar que aquilo que eles gostam não só não é uma bobagem, é uma coisa supérflua, mas hoje tem uma indústria nerd, uma indústria geek que vive disso, então tem pessoas que trabalham, que estão inseridas dentro dessa cadeia de produção. Em 2015 eu ganhei um prêmio da Microsoft, fui para Seattle apresentar meu projeto, baseado no uso de jogos em sala de aula. Então, jogos associados à programação, jogos associados à criação de narrativa, como utilizar esse jogo em sala de aula. Lá eu tive a oportunidade de fazer um outro projeto e conhecer o presidente da Microsoft, o Satya Nadella. E o projeto lá teve uma série de categorias, né? Então, não só ganhei para ir lá, mas lá o que a gente fez, eu também tive a oportunidade de, também baseado em jogo e tudo mais. Com isso eu fui a pessoa que ganhou o primeiro prêmio, né, a primeira nomeação da Microsoft de ser um professor fellow. Esse ano fui convidado para dar uma palestra na Hungria. Fui o único latino de 40 professores, então foram 400 professores e 40 nesse nível fellow, que seria como se fosse um escalão mais alto, né, uma nomeação acima. E a minha palestra, dei uma palestra interativa baseada nos jogos, só que aí a própria palestra já entrou como campo de pesquisa do meu doutorado. A ideia era para ser uma palestra interativa e eu comecei a criar um jogo, uma gamificação com a audiência e provocar a audiência e buscar uma interação. Então, gente do mundo inteiro. Então, você olhava aqui, pessoas da Zâmbia, da Índia, do Canadá, e eu também sempre tive uma irreverência de ir fantasiado nos eventos, de ir vestido com esse padrão de cosplay. Então, uso a máscara do Minecraft, uso uma gravata de pixel. Então, vou até numa postura de enfrentamento. Porque se tu trabalha com jogo, então já tem aquele preconceito, ou mesmo numa questão especializada assim do jogo, o jogo, a educação. Então, gosto de causar essa provocação, até para ou fazer o outro lado, o interlocutor baixar a guarda ou levantar a guarda para poder ter espaço para poder provocar uma discussão mais séria. E aí essa palestra também ganhou o prêmio.
Então, eu sou o único professor no mundo que é vencedor duas vezes consecutivas desse evento que chama Educators Exchange, baseado na pesquisa que eu faço aqui na Universidade de São Paulo, né, como eu digo, a ECA é minha alma mater. No final do ano passado, eu tive a ideia, e se eu juntar todos esses professores, a gente organizar um livro e distribuir ele gratuitamente na internet. Então foram dezenas de professores de todos os continentes, era para ser só um livro, aí há uns 2 meses lá atrás foi lançado um livro dos professores da Ásia e do Pacífico, cerca de 10 países participaram. Então a ideia era que os professores escrevessem artigos curtos para compartilharem suas realidades, utilizar a internet, que a internet ela dispõe dessa facilidade de trocar informação. Então como é que viu um professor da Tailândia, um professor da Nova Zelândia, ou do Brunei, ou das Ilhas Maurício? Então compartilhar. O Minecraft, ele é um fenômeno, né? Não só um fenômeno em qualquer aspecto que você pensar, mas ele é um fenômeno mundial. Ele tem um conceito bem simples, que ele é um mundo aberto e de livre construção. Então, ao se colocar um jogo, ao se criar um jogo com uma narrativa incompleta, ele deu espaço para fazer o que o Lego faz de um modo analógico. Talvez essa seja a explicação mais corrente para explicar o que é o Minecraft para um leigo. E não é minha, você lê isso, é um Lego digital. Ele, apesar de ser classificado como um jogo, ele é muito aberto para questões associadas à expressão da identidade, para a expressão da subjetividade. E ele tem a possibilidade de você trabalhar em conjunto. Quando a gente trabalha em conjunto, a gente está colocando as habilidades e competências do século XXI. Habilidades não cognitivas, né? As soft skills, então habilidades socioemocionais, trabalhar colaborativamente. E vão tendo uma série de desdobramentos, né? Já tem alguns tipos de hacks que você pode, aquilo que você faz no Minecraft, você imprime numa impressora 3D. Então ele consegue fechar um ciclo do real para o virtual. Então, por exemplo, eu estou aqui no mundo real, estou vendo aqui minha mão. Aí eu pego a minha mão, eu vou estudar a proporção no bloco para fazer minha mão bloco por bloco. Só que aí eu peguei o real e coloquei no virtual. Óbvio que eu tive essa habilidade, eu tive essa vontade, mas ainda estou dentro do jogo. As coisas que eu desenvolvo nesse jogo, as habilidades que eu tive que pensar, que raciocinar, refletir e colocar dentro do jogo, eu vou levar para a minha vida cotidiana. Mas no momento também que eu consigo hackear o jogo, colocar um botão, imprimir isso numa impressora 3D, eu estou fechando um ciclo de alimentação, retroalimentação, associado a uma produção baseada na imaginação, no pensamento computacional, num pensamento voltado para a mídia. Então, a ideia é a seguinte: pensando nos pressupostos da teoria da comunicação, da nova teoria da comunicação, que a comunicação ela acontece quando ela nos transforma, quando a gente abre para o novo. Em que momento isso acontece quando eu jogo Minecraft ou quando eu uso Minecraft? Ou qual a diferença entre um condicionamento através do jogo e uma emancipação? A gente tem uma emergência muito grande de uma produção cultural da América Latina. Então a gente tem o cinema, a gente tem a novela e os jogos. E aí foi que eu disse, a gente não pode fazer com que a tecnologia seja a nova PlayStation, seja uma PlayStation digital, cultural. Se eu tenho a possibilidade de utilizar dentro da sala de aula um jogo que me permita a criação, por que não utilizar esse jogo para reconstruir cultura? Então essa é a ideia,
é aprender construindo, ou quando você constrói alguma coisa na tela, o quanto você está se construindo, né? Ou o quanto construir e você une pessoas de diferentes partes, você está ajudando a destruir preconceitos, né? Então, ele é um visualizador de metáforas, criar protótipos de visualizações e abstrações e tudo mais.